a minha relação com o jornalismo começou com o rádio. Embora tenha assistido jogos na televisão, mas comecei a ouvir programas de rádio e talvez assim o primeiro que eu tenha mais memória tenha sido o Sala de Redação, que o pai ouvia, às vezes em casa, às vezes me levando para o colégio, alguma coisa assim, a gente ouvindo no rádio do carro. E aí, gradativamente, eu fui ampliando essa rádio escuta, digamos assim, como ouvinte mesmo. Então, passando para jornadas esportivas também, que talvez tenha sido até anterior à sala de redação, e gradativamente outros programas esportivos. E aí, às vezes, estava ouvindo ali o programa esportivo, aí seguia o programa seguinte, era jornalismo geral, acabava ouvindo também. E, enfim, sempre tive essa relação muito forte com o rádio. Ouvi muito rádio AM, inclusive, na época. Sempre ouvi muito, muito rádio. E aí, naturalmente, fui tendo essa relação com o jornalismo. Eu tenho 2 tios falecidos já, os 2 jornalistas. Tá bom o áudio? O Flávio fez um sinal, achei que tivesse dado corte. Não, estamos ouvindo bem. O Flávio foi regular o áudio dele. Tá. Então, eu tenho 2 tios já falecidos, o Ivandel Godinho e o Iron Godinho, os 2 tiveram trajetórias aqui no Rio Grande do Sul, depois no Rio de Janeiro. Mas, embora, enfim, tenha essa referência na família, como jornalistas, não foi tanto por influência deles, foi mais essa influência... Aliás, deixa eu só te interromper. Foi com o Ivandel que até hoje não se descobriu o que houve com ele? Sim, teve esse caso que não ele foi sequestrado, né? Sequestrado e desculpa só interromper que me ocorreu. Nunca teve um encontro assim do paradeiro, enfim, o desfecho do caso. Mas, bom, então os 2 tiveram trajetórias em jornalismo e tal, mas não tinha tanto contato, porque eles moravam no Rio de Janeiro. E, enfim, foi mais por essa relação com o jornalismo esportivo mesmo. E aí, até não foi minha primeira opção, jornalismo na faculdade, até pensei primeiro em fazer direito, uma coisa meio enviesada, assim. Mas no final acabei cursando jornalismo e letras também. Primeiro eu cursei letras e jornalismo, e pensando em fazer jornalismo esportivo. Mas no final nunca trabalhei com jornalismo esportivo. Foi uma coisa que os caminhos foram surgindo, né? Então, primeiro eu fazia letras, aí fui bolsista dos acervos literários lá da PUC, na época. Maria da Glória Bordini me convidou para trabalhar no acervo do Érico Veríssimo, eu fui bolsista 2 anos. E aí, enfim, estava ansioso por trabalhar em jornal, porque lá não era... Fazia um trabalho meio de assessoria de imprensa, ajudava assim na organização geral lá dos acervos, divulgação. E eu morava no Bonfim e aí um dia já conhecia o Já, né? E aí eu comprei, o Já era standard na época, comprei na banca e me lembro que fui com um amigo tradicional, que era TV e tal. E aí fui lá, me apresentei no Já, mas acabou que eu não trabalhei no jornal, essas coisas que a gente estava conversando, né? Pensava em jornalismo esportivo, trabalhei com literatura. E aí depois acabei trabalhando no Ambiente Já, que era um informativo que fazia uma clipagem de todos os veículos, tudo que saía sobre o meio ambiente, mais um noticiário exclusivo que era entregue para empresas e gestores dessa área ambiental aqui no Rio Grande do Sul. E foi um aprendizado imenso, assim, porque desde então, isso aí faz 20 anos, eu adquiri o hábito ali de ler todos os jornais, todos os dias lia todos os jornais, 6h30 da manhã fazia clipagem para o ofício mesmo. E foi um aprendizado muito bom. E aí, bom, enfim, aí fiquei no Já durante 7 anos e fiz diversas funções. Aí fui clipagem, repórter do Mente Já, depois fui editor do Mente Já, daí me formei, aí sim fui para o jornal Já mesmo, que na época tinha uma edição meio mesclada assim, de reportagens de bairro, aí gradativamente a gente foi retomando o projeto do jornal de reportagens também, que foi um aprendizado incrível. E o jornal de bairro também, que é uma coisa muito interessante, que é o aprendizado assim da precisão da informação, né? Que tu erra o nome da fonte, o cara é teu vizinho ali, ou é
o dono do botequim da esquina, todos os dias tu vai encontrar ele, então toda vez tu checava muito o nome para ter essa noção, essa importância, né, da informação, né? Hoje em dia, às vezes, sai um erro, o pessoal, tudo bem, errei aqui a grafia do nome do cara, porque não vai ter esse contato direto, né? E, às vezes, nem vamos botar correção, não, é importante, o nome é uma... Enfim, ou qualquer lapso, assim, uma coisa importante, ter a informação correta e checagem. E, bom, para não me alongar muito, então, no JA eu fiz muitas coisas lá, e como repórter, editor, e aí o interessante que deu uma certa projeção foi a volta do JA Porto Alegre, que era um jornal de reportagens, grandes reportagens, um mensário, né? E aí eu fazia praticamente tudo, assim, no jornal, então foi um aprendizado incrível, assim, sei lá, desde a pauta, fazia reportagens, fazia edição, depois a gente imprimia lá no grupo Sinos. Aí tive uma noção bem interessante assim do fechamento, né? Porque tem horário, uma gráfica terceirizada, a gente tinha que imprimir naturalmente no horário mais cedo, aí tinha horário de fechamento e buscava o jornal, ajudava a organizar a distribuição. E outra coisa importantíssima também foi o JA tinha uma efervescência assim de talentos e pessoas que iam lá ou para trabalhar ou para visitar ou que eram colaboradores. Tinha muitos livros de reportagens, então grandes jornalistas eram colaboradores daqueles livros de reportagens. Então, e eu curtia muito, assim, sempre tive muito apreço assim pela sabedoria, pela experiência de jornalistas mais veteranos, né? Às vezes o pessoal não dá muita bola, porque é essa coisa mais imediata, mais moderna, e eu tive um aprendizado incrível. Então, além do Omar Bones, que era o diretor, naturalmente, o Kenny Braga ia muito lá, o Kenny Braga, baita pauteiro, assim, sempre tinha alguma ideia, alguma coisa. O Renan Antunes de Oliveira, que faleceu recentemente, né, que um repórter, um monstro, né, texto maravilhoso, troca de ideias. E o Severo ia lá, o Geraldo Rassi, enfim, N jornalistas com quem eu tive um aprendizado muito grande, convivendo, conversando e trabalhando no JA. Bom, voltando ali a essa experiência da grande reportagem, né? Primeiro teve a experiência de jornal de bairro e tal, que eu estava falando desse aprendizado, da pressão da informação, e aí também de texto, de elaboração de reportagem com esses grandes jornalistas. O JA Porto Alegre era mensal e só tinha grandes reportagens, então tinha mais ou menos 10 edições por ano, 11 às vezes, que janeiro e fevereiro era mais fraco, às vezes não saía a edição. E cada edição tinha, sei lá, umas 6 grandes reportagens, então a gente tinha umas 50 grandes reportagens por ano, e aí as melhores a gente escrevia no Prêmio Ari, né? Então foi uma coisa até relativamente precoce, assim, que eu me formei em 2002, embora trabalhe desde 99 com jornalismo. E em 2003 teve lá uma reportagem que a gente fez sobre a revisão do plano diretor e que tirou segundo lugar. Então foi o primeiro Prêmio Ari ali que eu participei de toda a edição. Guilherme, E aí esse privilégio. Tu me ouve? Assim, ó, essa tua experiência prática aí é muito interessante, que tu estás passando para os estudantes, né? Mostrando várias coisas que não se aprende na escola, se aprende na prática mesmo. E então, assim, seria interessante mesmo isso que tu está enfatizando aí, da precisão, do cara reclamar que saiu o nome errado, essas coisas assim, que Sim, da dificilmente prática na faculdade mesmo. as pessoas tocam nisso, né? Mas para dar um saltinho assim, e aí a tua passagem do JA para os outros jornais, como é que foi? Faz uma síntese rápida para nós. Tá, Bom, no JA eu comecei a fazer colaborações para outros jornais também, né? Além do JA. E, enfim, tive convites aí para outros veículos, mas no final a gente tinha vários fazeres jornalísticos, assim. Eu sempre considerava uma coisa importante estar sempre evoluindo, assim, não vou estar sempre fazendo a mesma coisa, né? Então, um ano eu fiz clipagem, outro reportagem, outra edição. E então tem outra faceta, assim, que é interessante para quem está entrando no mercado, quer ser jornalista, que é o livro-reportagem, né? Que é uma grande reportagem em formato de livro. Então, que eu pude participar de vários livros-reportagens. Então, o primeiro que eu participei foi o Pioneiros da Ecologia, um livro de 2002,
em que a gente entrevistou os pioneiros aí do movimento ambientalista, José Lutzenberger, Augusto Carneiro, Flávio Leogói. E aí, então, era uma grande reportagem. A gente ouviu depoimentos deles, eles fazendo essa trajetória aí de toda a vida, e também foi atrás de documentação, de todo o histórico. Então, isso é um outro ofício jornalístico que, enfim, pode ser até uma profissão. Tem muita gente que se dedica a isso, né? Em diversos níveis. Tem, sei lá, o Rui Castro, que faz grandes biografias, fica 2, 3 anos dedicando a um livro, o Mário Magalhães. Mas também tinham esses trabalhos assim mais pontuais, assim, eventualmente até sob encomenda para ser feito em um ano. Então, teve esse aprendizado, então, também lá no JA, para fechar esse capítulo. Então, primeiro, dessa parte da clipagem, da importância de tu ler todos os jornais, saber o que está saindo nos outros jornais para, enfim, não dar notícia velha e até ter ideias de outras pautas. Essa importância da pressão de informação, do jornal de bairro, essa noção da grande reportagem, tanto no Já Porto Alegre quanto nos livros reportagens. E, bom, aí também a gente cobriu o primeiro ano do Fronteiras do Pensamento, que é um outro tipo de jornalismo que agora está muito em voga. Tem várias empresas de conteúdo, é uma coisa relativamente recente, mas é um mercado muito interessante, que fazem conteúdo, né? É um núcleo, assim, quase uma espécie de uma agência, e aí faz, enfim, desde matérias como se fosse um freelancer para jornais, até matérias para revistas específicas, especializadas. E a gente fez o conteúdo da primeira edição do Fronteiras do Pensamento também lá pelo JA. Então é uma outra modalidade do jornalismo que também é interessante. Bom, depois do JA, eu em 2007 fui convidado para ir para o Jornal do Comércio pelo Pedro Maciel. Fui para uma função que era editor assistente de cadernos especiais. O que é isso? Os cadernos especiais são especiais que são feitos uma vez por ano, normalmente com datas temáticas, e que são também, normalmente, grandes reportagens ou painéis do setor. Então, teve aí, sei lá, por exemplo, agora teria, se tivesse Expo Inter, seria o especial da Expo Inter, ou um especial sobre construção civil, enfim, dependendo da época do ano, Dia do Meio Ambiente. Então, uma série de especiais. Comecei nessa parte aí. E aí essas coisas do jornalismo assim também que tem de oportunidades que vão aparecendo, né? Então, um editor de política na época do Jornal do Comércio era o Carlos Bastos. Eu tinha recém entrado no JC, fazia uns 3 meses. E aí ele foi convidado para ir para a Assembleia Legislativa e saiu do jornal. E o editor assistente era o João Egídio Gamboa, que faleceu até agora, ano passado, e que estava de férias. Então eu fui ali meio interino, tampão, e acabei ficando depois na editoria de política. E aí também foi um aprendizado e um desafio muito grande, porque a política tem, de novo, essa questão da precisão da informação, que claro que é importante em todas as áreas do jornalismo, mas na política uma informação equivocada pode comprometer, assim, eventualmente a vida de uma pessoa, uma coisa de uma responsabilidade brutal. Eu assumi na época da CPI do Detran, então é uma série de denúncias. Todo dia o noticiário era basicamente denúncias, investigação do Ministério Público, da Polícia Federal, e então ali de novo tinha esse desafio diário. E aí uma coisa que a gente tem agora cada vez mais no jornalismo digital, da instantaneidade da informação, tem também ainda um desafio industrial, né? Que a gente só pega isso quando trabalha com jornal impresso, que é o horário da gráfica, né? Então, por mais modernizados que estejam os sistemas todos, desde de gestão do conteúdo até a colocação do material nas páginas e um layout prévio, até a diagramação colocar e fechar o jornal, tem um horário que o jornal tem que terminar sim ou sim. Então, o nosso horário de fechamento, digamos, a primeira edição, que é para ir o jornal para o interior, era 9 da noite. Então, às vezes, lá tinha uma sessão da CB que acabava às 7, 8 da noite. Então, tem esse desafio, que é até uma coisa meio difícil da nossa profissão, né? Até
de uma certa maneira, é uma precariedade para te dar a melhor informação, tu tem essa limitação do tempo. Então, a gente tem que fazer o melhor noticiário possível para entregar o jornal tal hora, porque senão aí pegava alguém que era do interior lá e sacaneava, o jornal não vai chegar lá em Livramento, viu? Então fecha aí, senão não adianta nada fazer um jornal maravilhoso e o jornal não chegar no leitor, a questão Guilherme, da entrega. Guilherme, eu já quero passar para os meus colegas Tamara e Flávio Dutra, mas antes quero te fazer uma pergunta básica de estudante. O que faz um editor e quais são as habilidades que precisa ter um editor? Bom, o editor, primeira coisa é dominar o texto, né? Porque o texto final é do editor, então tem que ter um domínio muito grande, enfim, da língua portuguesa, né? Até para ter uma versatilidade, assim, por exemplo, dar uma informação num espaço curto, tem que fazer um título, às vezes é um desafio, por uma informação muito difícil de explicar num espaço pequeno, e às vezes num tempo absolutamente curto, assim, tu tem um tempo pequeno para ler a matéria, cortar a matéria, botá-la no tamanho e fazer um título. Então, primeira, essa habilidade é um pré-requisito, assim, tem que, enfim, ler muito, escrever muito e ter uma capacidade de dar coesão, coerência para o texto, né? E também essa precisão da linguagem. Então, esse é um atributo básico. Em segundo lugar, é estar muito bem informado, né? Tem variações nos jornais, às vezes tem um pauteiro específico que vai definir toda a pauta. No Jornal do Comércio, de uma maneira geral, o editor responsável pela editoria define a pauta, então tem que estar muito bem informado. Um exercício que eu fazia todos os dias, quando eu era editor de política, eu lia todas as páginas de políticas de todos os jornais e via, esse dia a gente não deu tal e tal informação. Então, tentava sempre, tudo que saiu nos outros jornais, ter também no nosso jornal, ou seja, dar essa mesma informação e não dar informação depois, a informação antes, de preferência, ou junto, né? Então, isso era uma cobrança importante. Então, 2 pré-requisitos fundamentais são esses, um domínio total da língua do texto e está muito bem informado, né? Então, quais eram as minhas atribuições lá como editor no dia a dia? Como é que era? Bom, o meu expediente era no horário da tarde e da noite, mas na verdade começava de manhã, quando eu já lia todos os jornais, né? Então, fazia isso em casa, me informava sobre tudo que estava acontecendo. Então, a primeira coisa é essa, está muito bem informado, ouvir rádio, ler todos os jornais. Segundo lugar, ter ideias, fazer relações entre as coisas para sugerir pautas, né? Então, digamos agora o que estaria pegando agora um gancho assim, no dia. Agora, por exemplo, está em discussão em Porto Alegre a questão do processo de impeachment do prefeito. Então, fazer essas relações, ter uma noção. O processo vai demorar 90 dias, a eleição no dia 15 de novembro. Opa, aí tem uma pauta. O processo de impeachment acaba antes ou depois da eleição. Então, tem que fazer essa relação entre as coisas para poder ter essa outra atribuição que é definir as pautas, né? Pode ficar simplesmente vinculado à agenda. Tem sessão hoje na Assembleia Legislativa, vai ter uma entrevista coletiva. Mas o ideal é, além de estar atento à agenda, também propor ideias novas e vinculadas ao noticiário. Então, essa é outra atribuição importante. Tamara? E uma outra característica importante também é ter uma certa frieza ou equilíbrio, enfim, para poder fazer as coisas no tempo sem se apavorar, né? Porque é o seguinte, chega lá um determinado horário, tem aquela pressão. A pressão é inerente à atividade, especialmente no jornalismo impresso. Então, vai chegar lá uma matéria que tem que ser feita, tem que sair de qualquer maneira no outro dia no jornal e tem um tempo exíguo. Então, tem que ter essa frieza para fazer uma coisa de cada vez e fazer o melhor possível no horário de fechamento. E também muita responsabilidade, porque é isso também, especialmente o jornal impresso é uma coisa irreversível, até no online dá para lá e tal, né? Mexer, atualizar a informação, mas saiu aquela informação no impresso é uma coisa irreversível e eventualmente isso que a gente estava falando, né? Desse início ali, naquela época de denúncias e tu vai lá e coloca uma denúncia para desfazer aquilo, tu pode fazer o que for, aquilo ali está feito e se estiver errado aquela informação é um dano às vezes para a vida, para a reputação da pessoa irreversível. Então, tem que ter uma responsabilidade brutal, assim. Uma coisa que eu falava, assim, para os repórteres, dava o exemplo, assim, naquele livro do Hélio Gaspari, né, aquela série da ditadura,
que a cada parágrafo ele colocava uma nota de pé de página. E o que era aquilo? A fonte daquela informação. Então, cada vírgula tem que estar no lugar e cada informação tem que estar checada, tem que ter uma fonte. Então, isso é um desafio diário também. Guilherme, só um segundo aí para registrar a entrada na nossa sala de mais pessoas. Tá? Entrou agora a Luísa, que é a nossa futura colega, porque ela ainda é estudante de jornalismo da SPM. Entrou o nosso presidente Luiz Adolfo e a Renata, que eu não sei direito bem, mas... Não, deve ser o Renatinho Dornelles. Ele está com o note da filha. Tamara, aproveita e já faz... Oi, tudo bom? Oi. Olá. Não é o Dornelles, não. Eu entrei por indicação de um amigo meu. Não sei bem como é que funciona. Entrei assim meio perdida para fazer um socorro. Deixa eu te explicar. A Renata é aluna da Uniriter e como a Luísa não entrava, eu entrei em pânico. Aí eu pedi para o Vinícius, coloca uma colega tua. Né? Ele disse assim, eu tenho uma da Uniriter. A gente bota a da Uniriter. Então, hoje nós teríamos uma participação da Renata, da Uniriter, e a Luísa, da ESPM. Para te entender, Guilherme, sempre um colega, sempre um estudante de jornalismo da ESPM, que acompanha o nosso projeto, participa. E o presidente... Tá certo. E eu queria fazer a minha pergunta. Tá. Vamos lá. Apresenta o Guilherme para as meninas. Apresenta o Guilherme para as meninas. O Guilherme é editor do Jornal do Comércio, né? Vocês sabem, né? Então tá. E eu queria saber como é que define a manchete, para elas entenderem, como é que se escolhe a manchete? É um processo assim que vai, às vezes, a gente já tem um plano, digamos assim, para manchete na véspera ou na antevéspera, porque sabe que vai sair uma matéria especial, específica naquele dia, né? Então, a definição da manchete, bom, primeira coisa, depende muito do veículo, né? Todo texto tem um contexto. O que é isso? O texto do Jornal do Comércio tem o contexto, que é um jornal de economia e negócios. Então, o primeiro pré-requisito para ser manchete é que seja uma informação relevante nessa área. Eventualmente, não é de economia, porque tem um fato realmente extraordinário. Eleições, por exemplo, na área política, ou alguma coisa muito importante do cenário internacional, ou mesmo local, sei lá, Boate Kiss, por exemplo. Bom, é um tema que não tem como ignorar. Mas, de uma maneira geral, o nosso contexto é esse. É uma informação econômica relevante e, de novo, o contexto é do Rio Grande do Sul. Então, o que é a informação que a gente tem melhor do que todo mundo? É a informação econômica do Rio Grande do Sul. Então, esse é o nosso carro-chefe, isso aí que a gente tem que privilegiar. Então, o que eu disse é que a manchete já começa a ser feita no dia anterior, que a gente tem uma pré-pauta, digamos assim, né? No dia anterior, os repórteres, os editores e a agenda nos sinalizam o que vai ser feito de matérias no outro dia, né? Então, a partir daí, a gente já tem uma sinalização do que vai ser manchete no outro dia. Depois disso, depende do que vai render, né, o trabalho que foi feito, a reportagem que foi feita, e também o noticiário, às vezes, nos atropela. Então, por exemplo, hoje teve essa informação aí de que tem uma carga de frango exportada do Brasil para a China que estaria contaminada por coronavírus. Isso é uma notícia de hoje. Ontem a gente não sabia isso. Isso não estava no nosso radar. Então, ontem isso não estaria na nossa pré-pauta, não seria candidata à manchete, mas hoje ela já entrou no nosso radar. Então, ao longo da produção do dia, a gente tem reuniões, tem a reunião de pauta que a gente faz no início da tarde, a gente tem uma noção mais exata do que pode ser a manchete do dia. Então, a gente vai ter ali 2, 3 matérias que são candidatas à manchete, até que no fim da tarde tem uma consolidação desse material. Consolidação enfim, as matérias já estão escritas, já estão elaboradas, apuradas, dá para ter uma noção, uma dimensão real do que elas são, e aí se define a manchete, uma decisão em conjunto com os editores, mas a palavra final é minha, que sou o editor-chefe, que faço ali a capa e defino a manchete. Então, Guilherme, assim que é elaborada essa definição da capa. Guilherme,
Só para colocar os nossos colegas que entraram agora em sintonia com o que nós já fizemos, tá? Rapidamente vou dizer o seguinte, ó. Primeiro o Guilherme contou por que ele escolheu o jornalismo, contou o início da carreira dele no jornal Já, que ele teve um aprendizado lá, e a ascensão dele para outros veículos. Tá? E agora, há pouco, ele explicou também o que faz um editor, tá? Ele é editor do Jornal do Comércio, explicou o que faz um editor, quais são as atribuições, quais são as habilidades que deve ter, e agora está respondendo perguntas mais específicas. Então, eu já estou abrindo para o Flávio Dutra, que está horas inscrito aí, depois as meninas podem entrar também. Eu já vou fazer uma pergunta que possa interessar as meninas aí, que temos em dupla agora da universidade. O mercado não é um mercado contratador, por assim dizer, mas evidentemente que tem, volta e meia surge uma vaga no JC e tu precisa preenchê-la. Qual é os requisitos que tu exige? Qual é o feeling que tu usa? Como é que tu faz para contratar eventuais novos parceiros, o pessoal da redação, Fábio? Bom, primeira coisa Vale o mesmo para estágios, viu? Vale o mesmo para estágios. Sim. Não, eu até ia responder concatenado a isso, porque, de uma maneira geral, as pessoas que são contratadas, não é assim vamos dizer assim, uma invenção, digamos assim, uma descoberta, uma indicação. Normalmente é uma coisa, um processo natural, assim, porque a gente, enfim, trabalha historicamente com estagiários e com freelancers. Então, normalmente as pessoas que são efetivadas, né, que a gente chama, contratadas, são aquelas que já são colaboradoras, que já escrevem para o jornal e que a gente já conhece, né? Uma entrevista de estágio, normalmente, tem basicamente assim 2 ou 3 pré-requisitos que são fundamentais. Bom, primeiro é que seja estudante de jornalismo, né? Um pré-requisito muito importante, assim, que eu pelo menos considero sempre, é a vontade, né? Então, o sujeito tem que realmente gostar e estar querendo muito fazer jornalismo, seja para qual função a seleção esteja ocorrendo. Então, se tá bom, pode ser, assim, se chega já sem muita vontade, já é um ponto negativo. Tem que estar lá. É uma grande qualidade de um repórter, por exemplo, é ter vontade. O cara pode não ter um texto brilhante, pode, enfim, não ser um grande conhecedor exatamente do assunto, mas se ele tem vontade, ele vai lá e pode fazer um trabalho bom. E outra coisa importante, que é um pré-requisito que normalmente é uma forma de desempate muito comum, é conhecimentos gerais, né? Então, por exemplo, quando eu era editor de política, eu fazia uma seleção com os estagiários, pedia para ele levar alguns textos para ver o que já tinha escrito, não necessariamente publicado em jornais, textos. Normalmente até eram textos de cultura que o pessoal gostava mais, levava bastante texto de cultura. Dava para ter uma noção do texto em si, né? Mas eu fazia uma seleção que tinha algumas perguntas de conhecimentos gerais. Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, presidente da Câmara dos Deputados, nome do vice-governador, o partido, esse tipo de coisa, assim, para ver se a pessoa está acompanhando. Agora, coronavírus, tal, o que sabe de coronavírus, o que está acontecendo, tal, para ver se tem um mínimo de informação. E outra pergunta importante era como se informava, né? Chegava lá, não lia nenhum jornal e tal, eu escuto rádio de vez em quando, vejo TV e tal, já. Claro que agora o jornal não tem só edição impressa, é um outro momento, pode ser muito bem informado lendo os veículos na internet, mas eu acho que esses 3 pré-requisitos são fundamentais, né? Ter muita vontade, né? E ter conhecimentos gerais e, enfim, querer fazer jornalismo mesmo para poder fazer. E aí depois a contratação é a partir da avaliação do trabalho em si. Se saiu bem, foi bem, bom, pintou uma vaga, quem é que a gente vai chamar? Não, vamos chamar quem já está aqui fazendo um bom trabalho, né? Então, normalmente são chamados ex-estagiários ou freelancers que tiveram um bom desempenho nas colaborações para o jornal. Freelancers, vou dar alguns exemplos, assim, esses cadernos especiais que eu citei no início da nossa conversa, ou então reportagens especiais, a gente convida freelancers para fazer grandes reportagens, e os que se saem bem, em muitos casos, acabam sendo convidados para trabalhar no jornal. Excelentes dicas, Guilherme. Eu queria abrir, antes do Luiz Adolfo, que está se candidatando aí, para a Luísa, que sempre nos ajuda bastante, e depois a Renata também, se ela tiver alguma curiosidade. Tudo bom? Bom dia a todos, antes de mais nada, né? Queria te perguntar, Guilherme, não sei se já te perguntaram isso, né? Como eu cheguei um pouquinho depois,
Eu vi que tu tem na família o pessoal de jornalismo esportivo, né? Não sei, acho que familiares. Eu queria saber como é que isso influenciou na tua carreira, tu que é agora editor de política. Na verdade, o que eu contei ali no começo, eu sempre me interessei por jornalismo esportivo, mas acabou que eu nunca trabalhei com isso, enfim, pelas oportunidades que foram surgindo ao longo da vida, né? Os meus familiares jornalistas, eles também não chegaram a trabalhar com jornalismo esportivo, eles trabalharam em jornais, impressos, mas em outros temas também. Mas isso teve uma influência decisiva, assim, que foi a partir do jornalismo esportivo que eu comecei a me interessar por jornalismo, depois jornalismo geral. E quando eu fui fazer vestibular e entrei no jornalismo, eu pensava em trabalhar com jornalismo esportivo. Acabou que eu, inclusive, já ganhei até prêmio Ari com matérias de jornalismo esportivo, mas foram coincidências. Eu trabalhava no Já, e aí o Força e Luz, que é um clube que fica ali na rua Alcides Cruz, até hoje está lá o terreno, foi comprado pelo Zafra. E aí eu fiz uma grande matéria sobre o clube, mas sobre o negócio imobiliário do bairro. Aqui, nesse lugar onde era um clube, vai ser feito um hipermercado, Bourbon, assim, assado e tal. Mas depois acabei escrevendo sobre a história do clube, e aí fiz uma matéria, mas isso foi uma exceção também. Fiz uma vez uma matéria para a revista Placar, mas também era mais ligado à saúde, como uma pesquisa do Hospital de Clínicas, na verdade, que eu fiquei sabendo que os ex-jogadores tinham mais hepatite do que a população, porque eles, na época, compartilhavam as seringas, tomavam injeção para tomar vitamina no treino. E aí tinha uma incidência muito grande de ex-jogadores dos anos 50 e 60 que tinham hepatite. E eu fiz essas matérias. Mas no final acabou que eu nunca trabalhei muito com jornalismo esportivo, mas foi um fator decisivo para eu entrar na carreira jornalística e seguir, então, trabalhando. Mas acabou que foi uma sucessão de outros temas, né? Primeiro meio ambiente, depois jornalismo de bairro lá no Já, grandes reportagens, política, e agora eu sou editor-chefe de um jornal de economia. Então, foi decisivo, mas acabou que eu nunca trabalhei. Adoro futebol, adoro jornalismo esportivo, mas nunca trabalhei. Renata, quer perguntar antes do nosso presidente? Assim, a minha grande questão é, como eu recém entrei na faculdade, assim, tenho muita dúvida do que eu realmente quero aprender e me especializar. Tipo assim, se a política, né, a economia, ser editor, como é esse caminho, assim, sabe? Será que é legal de seguir? Como é que tu acha? Politicamente dá para ser imparcial? Como que a gente faz isso? Como a gente escolhe, né, o caminho, assim? Porque eu vejo assim que o jornalismo esportivo ele é mais tranquilo, assim, né? Não que seja assim, sei lá, limitado, né? Mas eu digo que para falar de política deve ser mais difícil, né? Para falar de economia, não sei. Eu acho que é importante sempre ter um horizonte amplo assim para o jornalista, no sentido de sempre estar buscando outros conhecimentos, né? Uma informação. Tem gente que já nasce sabendo exatamente aquilo que eu quero fazer jornalismo econômico e faz paralelamente um curso de economia, por exemplo, é uma coisa boa, sem dúvidas ajuda. Eu sou formado em letras também, é uma coisa que me ajudou incrivelmente, assim, com texto. Eu aprendi muito com texto na faculdade de letras também. Então, o que eu vou dizer? Não tem um caminho único e exclusivo, assim, não tem uma receita, uma regra. Tem algumas coisas que relativamente se repetem. Então, a primeira coisa é a seguinte: a remuneração do editor, via de regra, é melhor que a do repórter. Hierarquicamente, o editor está acima do repórter. Então, numa sequência natural do jornalismo, o sujeito começa lá como repórter, depois pode virar repórter especial e, eventualmente, depois vira editor, que é uma maneira também de ascender, entre aspas, na carreira. Mas isso não é uma regra. Tem gente, por exemplo, que tem um talento excepcional para repórter, mas não é necessariamente um bom editor. E, enfim, pode trabalhar sempre como repórter e ter se realizar com isso e ter uma aptidão maior para isso. Mas a dica que eu daria é a seguinte: tentar buscar sempre uma formação mais sólida, seja no tema que for. Então,
eu gosto de jornalismo esportivo, bom, busca mais informações sobre isso, econômico e conhecimentos gerais. Então, uma maneira, eventualmente, é fazer um outro curso ou ler mais sobre determinado assunto ou se especializar em determinado tema. Mas o jornalista, ele tem um pré-requisito também de ter um horizonte amplo no sentido de ter conhecimentos gerais sobre tudo. Então, claro, sendo setorista de um assunto, tu naturalmente vai aprender. Então, por exemplo, de novo o exemplo da política, que é a época que eu tinha assim, uma relação mais direta assim, de trabalho, de seleção dos estagiários, quem está começando, começava com um tema assim bem pontual, bem simples, uma agenda. E aí, gradativamente, avançando e acompanhando aquele tema todos os dias, a pessoa naturalmente vai tendo mais conhecimento. Então, sei lá, vai acompanhar todo dia a Câmara Municipal de Vereadores, tu vai saber quem são os vereadores, vai saber os projetos que estão tramitando, vai aprender sobre o regimento legislativo, como é que funciona, como é que não funciona. Mas não é um pré-requisito saber isso para entrar lá. Mas sabendo isso é uma vantagem, larga na frente, né? Então, é isso. Tem uma pauta lá sobre o mercado financeiro, dá para alguém que é cru no tema, é muito mais difícil do que para alguém que já tem uma formação. Então, lá no Jornal do Comércio, por exemplo, vários repórteres fizeram um curso, uma especialização da B3, né, a antiga Bovespa, BMF Bovespa. É um curso de 1 ano em que se vai a São Paulo, fica lá uma semana e se aprende mais sobre o mercado financeiro, enfim, que é uma coisa mais específica que a gente não vai aprender na faculdade de jornalismo. Claro, se tu lê todo dia o Jornal do Comércio, Valor, outros jornais de economia, outras informações de economia, tu vai pegando gradativamente. Então, voltando então à pergunta e fazendo um fecho, não tem um único caminho, né? Mas quem quer ser editor tem que estar bem informado, tem que ter trabalhado no jornal para chegar nessa função. E sempre buscar ter esse horizonte amplo e se gostar mais de um tema, claro, quanto mais se especializar, melhor. Tem agora especializações também em práticas jornalísticas. Por exemplo, eu morei 1 ano na Espanha, eu fiz um curso lá de jornalismo de dados. Um curso curto, não foi uma especialização, nem pós-graduação, foi um curso curto. Mas abriu minha cabeça para esse tema. Então, é uma outra maneira de se especializar. Vou fazer jornalismo de dados, então vai colar e vou cruzar e pode fazer todo tipo de matéria. A Uniriter tem essa cadeira. A Uniriter tem essa cadeira. Tem essa cadeira, sim. Ótimo, ótimo. Não, isso eu fiz esse curso aí já faz um tempinho. Mas de qualquer maneira, é uma forma de se especializar. O meu negócio é dados, então posso fazer matérias, sei lá, dos gastos dos parlamentares, de quanto que as empresas da Bolsa, enfim, ganharam ou perderam as ações ao longo do trimestre. É um mar de possibilidades e é um tipo de especialização que não é específica de um assunto, né? Então, eu acho que tem que ter essa abertura para estar sempre aprendendo, né? A gente é muito desafiado, está toda hora, enfim, mudando a maneira de trabalhar e as exigências, né? Então, antes, fechava o jornal, ufa, bom, fechamos. Agora, amanhã, a gente tem o fechamento de novo. E agora, não, é uma coisa constante. Tem o online, tem o impresso, tem uma série de aptidões e exigências. Então, a gente tem que estar sempre aberto para aprender, porque o que é hoje talvez não seja amanhã, mas essa coisa básica do conhecimento é muito importante. Guilherme, tudo bem? Um abraço para ti. Tudo bom? Obrigado. Como é que por tá, aqui. Tudo bom? Eu estava em aula e me atrasei um pouquinho. Eu queria retomar o nosso roteiro aqui, que a gente tem perguntas previamente definidas para cada profissão, para cada função. E nós já entrevistamos repórteres, tanto de rádio quanto de TV, e tu foi também repórter de jornal. Eu queria saber o que de repórter de jornal tu diariamente utiliza na tua função de editor do Jornal do Comércio, e quando que tu acha que o repórter também tem que ser editor, teus colegas lá que poderiam fazer alguma coisa relacionada a esse papel de editor hoje num jornal tão multitarefa? Eu acho que a função do repórter, talvez, para mim, pode ser considerada a mais importante, porque é a essência, é a alma, né, do jornal. Então, porque é o seguinte, eu posso ter a
a melhor edição do mundo, se eu não tiver bons repórteres, eu não vou ter boas informações. Então, a função do repórter, ela é decisiva. E o repórter, ele pode atuar um pouco como editor, de uma certa maneira, se pautando ou fazendo uma matéria tão bem feita que o editor só vai ter o trabalho de baixar aquela matéria, colocar ela na página e, bom, não tenho que mexer, tá irretocável essa matéria. Então, o repórter, ele tem essa tarefa diária de ir lá buscar informação, escrever o texto, mas ele pode fazer mais do que isso. Por exemplo, se é um repórter que é setorista de um setor, ele está possivelmente mais informado do que qualquer editor, porque ele está acompanhando tudo, e aquela informação que ele publicou na matéria é uma parte íntima de tudo que ele absorveu para escrever. Se ele é um bom repórter, ele coletou muitas informações. Então, ele pode ser também um bom editor, um auto-editor, assim, um bom pauteiro para si mesmo. Pode sugerir, quem sabe amanhã eu dou continuidade a esse assunto com esse viés aqui. E se for uma ideia boa, o editor vai achar ótimo e vai aceitar. Vamos lá, toca a ficha, vamos fazer isso. E também ele pode ajudar muito nessa feitura do jornal, se ele fizer uma informação bem apurada e, bom, tá aqui a manchete, tá aqui a chamada, e o texto começa por aqui, e aí, enfim, se tá correto, o editor não vai mexer, pelo contrário, vai ficar feliz que tem aquela informação bem apurada. E como editor, eu tendo trabalhado com repórter, eu valorizo muito o repórter, e eu tenho uma experiência assim que eu acho boa, que é quem escreveu a matéria tem que ter uma autoridade sobre aquela matéria. Então, se eu vou mexer, eu mexo, mas eu digo, olha aqui, pode ser por aqui, é isso aqui mesmo, tem que ter essa troca de ideia. Então, ter trabalhado como repórter me deu esse aprendizado que é importante, que eu uso agora como editor, que é essa abertura para ter uma troca de ideias, para dar informação mais expressiva, mais precisa. Que às vezes a gente interpreta uma coisa, ou esquenta demais, ou eventualmente até esfria como editor, né? Esfria a informação. Uma informação que está quente, está explodindo, vai lá e dá uma baixada, buscando o tom ideal, mas essa troca de ideia com o repórter é importante. E ter sido repórter foi importante para mim, para poder ter essa função de editor. Guilherme, eu quando era editor de Zero Hora, a gente dizia que um editor toma mais decisões por minuto do que um general numa guerra inteira, tá? E aí a minha pergunta para ti é o seguinte: o que para ti caracteriza uma boa edição, uma má edição? E um editor tem conflito com que áreas? Comercial, com os próprios repórteres, com diagramação, com quem? Realmente são muitas decisões. Bom, primeira pergunta, uma boa edição. Para mim, uma boa edição é uma edição equilibrada, que tenha diversos tipos de informação, ou seja, que pode atrair vários leitores e que tem muitas informações boas e que não entra todas as informações do jornal. O jornal, eu acho que o jornal, quando ele é bom, a gente entra nas melhores informações, e não todas as informações. Temos que fechar esse jornal, entrar tudo. Não, entra as melhores informações ali. Então, essa seleção, ela passa por N decisões, desde o tamanho, o que vai entrar, o que não vai entrar, como vai entrar, como não vai entrar. E os conflitos, ou divergências, ou enfim, discussões são inerentes à atividade, assim, tem uma cobrança diária em todos os aspectos. Então, isso que eu falei, dessa troca de ideia com o repórter, às vezes o repórter não gosta, eu fiz um texto imenso aqui, uma matéria maravilhosa, saiu só esse trechinho aqui, ou então, esfriaram a minha matéria, ou isso aí não era bem assim, esquentaram a minha matéria. E, enfim, com todos os setores, a diagramação, quer mais espaço para arte, ou acha que tem pouco tempo para fazer aquela arte, enfim, a gente tem que lidar com uma série de variáveis no dia que nos exigem uma série de decisões. Então, a começar pelos nossos limitadores, que é o tempo para fechar o jornal, a quantidade de material que a gente tem, o espaço que a gente tem, tudo isso vai definindo e vai exigindo decisões ali no dia a dia. Então, esses conflitos enfim, tem uma série de situações que a gente tem que administrar em todo dia e que são variáveis e que passam pelo dia do jornal e que enfim, são pressões e a gente tem que lidar com elas e conviver com elas e administrar da melhor forma possível. Então, eu acho que um bom jornal passa por isso também, por esse equilíbrio, né? E por essa informação precisa e bem selecionada.
O Flávio pediu, depois a Tamara. Dá licença, dá licença, dá licença. Eu só queria que o Guilherme complementasse uma parte da pergunta do Nilson sobre o comercial, do especialmente comercial, sim. um jornal como esse especializado, e como é que tu vê essa relação que hoje em dia está bem tensa entre as duas áreas? Eu vejo assim com como é que eu vou dizer assim, uma coisa que a gente natural que a gente tem no dia a dia, assim, enfim, de saber como fazer o jornal bem e equilibrado sem comprometer a parte editorial. Então, enfim, é uma coisa, enfim, relativamente natural, assim, do dia a dia, ter um diálogo, digamos assim, com o comercial. Eu sou também um gestor da redação, no sentido de saber o que está sendo feito. Então, por exemplo, a gente tem produtos especiais. Então, o que a gente está preparando? Vamos fazer agora uma cobertura sobre eleições. Então, a gente tem que saber como é que é a nossa programação, quais são os produtos que a gente vai ter para o comercial poder vender, digamos assim, aqueles produtos. Então, a gente vai ter podcast, vai ter uma entrevista em vídeo com os candidatos e vai ter uma sessão diária que é assim que é a agenda. Ou, enfim, vamos fazer agora uma coluna sobre urbanismo no jornal. Então, quem é que pode patrocinar essa coluna? Então, eu acho que ali no Jornal do Comércio a gente tem uma relação muito boa, assim, um diálogo mesmo. Mas eu acho que o importante é isso, assim, não interferir nas questões editoriais nesse sentido. Tu não vai dar uma informação errada ou omitir determinada informação em função da questão comercial, né? Não, tem a informação, fato, tem que dar aquela informação, não tem o que fazer. A informação é importante e não, nesse aspecto não tem como transigir, né? Mas eu acho que sim, é viável ter um diálogo com o comercial exatamente nesse sentido, assim, para viabilizar economicamente o jornal, ele tem que ter, enfim, patrocínios e anúncios, e eu acho produtivo, assim, esse diálogo que a gente tem lá no Jornal do Comércio, de saber o que a gente está fazendo exatamente para poder viabilizar comercialmente, ou seja, vamos fazer agora um especial, Expo Inter, por exemplo, não vai ter, mas a gente vai fazer alguma coisa de Expo Inter ainda assim, é uma possibilidade, um produto editorial que a gente vai ter e que pode ter ali um patrocínio. Colin, qual é a tua ingerência na edição digital, nas mídias digitais que o jornal tem usado? E em outras manifestações, inclusive de vídeos, eu sou testemunha e já te vi gravando entrevista com alguém da política no estúdiozinho que vocês tinham ali em cima da redação. Não sei nem se existe ainda. Qual é a tua participação nisso? Qual é a tua ingerência? Tu coordena tudo isso ou delega? Como é que funciona? Como editor-chefe, eu sou responsável pelo conteúdo tanto impresso quanto digital. Então, enfim, se tem uma informação importante que não está no ar na nossa edição online, é responsabilidade minha. Então, eu tenho que, enfim, cobrar as pessoas para dizer, isso aqui é um negócio importante, a gente tem que colocar no ar logo, tal, porque é uma informação importante. Então, cada vez mais é menos dissociada, né, a edição impressa da edição digital, né? O que a gente fez lá no jornal é uma espécie que a gente brincou de uma casa de papel, assim, que são as pessoas que realmente lidam com papel, os editores que vão fechar a edição impressa, mas a grande maioria das pessoas, o que a gente diz é que está produzindo conteúdo, e aí o conteúdo é para qualquer plataforma, primeiro no digital e depois no impresso. No baixamento do digital, ou seja, colocar as informações no ar, eu não tenho tanto contato, assim, eu tenho uma ingerência maior, olho página por página do impresso. Isso porque é isso, o dia tem 24 horas, é impossível. Eu vejo agora, por exemplo, de manhã eu vi como é que estava, essa informação que eu tinha comentado recém, a carga de frango exportada para a China, que tinha coronavírus, fui ver como é que estava, a apuração, o que estão levantando, para onde é que estão, até porque isso depois vai ser consolidado ao longo do dia e também vai ter
efeitos também na edição impressa. Mas tem sempre um editor responsável pelo turno da edição online, que está ali respondendo. Então, o meu expediente agora na parte da tarde e da noite, mas de manhã, por exemplo, eu já falei lá com a Luciane Medeiros, que é a editora da manhã responsável pela edição online. Então, em última análise, tem uma ingerência sobre tudo, mas não fico tanto no baixamento. Se eu edito uma matéria, eu já publico ela direta no online, depois ela vai ser aproveitada pelo editor ali do impresso. Mas é um material que volta e meia eu faço, pego uma matéria, edito a matéria e baixo a matéria e já publico direto no online. Então tem essa relação e tem também nas diversas plataformas, né? O Flávio acho que estava se referindo ao programa que a gente tinha, Politiquim, que a gente fez na época da eleição de 2016, depois de 2018. Esse ano não sei como é que vai ser, porque com essa coisa do coronavírus, para ir alguém no estúdio é mais complicado, mas enfim, a gente tem feito entrevistas, agora temos feito entrevistas ao vivo, né? A gente está chamando as lives e tal. E, enfim, então cada vez mais tem essa participação. Então, enfim, tem uma relação total com a edição digital, todos os dias, toda hora, olhando a audiência para ver o que está tendo mais leitura, se a audiência está melhor do que ontem, se está melhor que a semana passada, do ano passado. Estou o tempo inteiro olhando isso. Tá? A audiência é uma coisa que a gente olha isso é uma coisa boa do online que nos deu. A gente sabe quantas pessoas leram aquela matéria, quanto tempo elas ficaram lendo, e, enfim, quantos IPs, né, quantos computadores ou smartphones diferentes acessaram aquela matéria. Então tem uma relação total com a edição online. E altera, então, tem alguma alteração? Você tem um cuidado diferenciado da edição do impresso? Como é que é a distribuição? Porque há uma questão de checagem, né? Porque o online tu tens a instantaneidade ali, né? No imediata. Mas esse cuidado também de não ficar sem a notícia, mas também de que seja apurada, né? Eu acho que é mais difícil, né? Na verdade, o que tem tem uma divisão de tarefas, né? Então, no período que eu estou dando expediente lá no jornal mesmo, enfim, estou envolvido com N coisas, mas tem uma hora ali que eu fico envolvido exclusivamente no baixamento da edição impressa. Tem a consolidação, como ser as aberturas das editorias, o que a gente vai dar na capa, a própria feitura da capa, tudo isso demanda um tempo. Então, uma boa parte do período que eu estou dando expediente lá no jornal, eu estou focado na edição impressa. Então, que a gente tem uma divisão de tarefas, né? Tem assim como tem os editores, né? Cada editoria ali para o baixamento do impresso, tem os editores de turno, cada turno tem um editor da edição online, mas a comunicação é permanente, é constante, né? E, bom, o ideal é que toda a informação seja checada. A gente busca ter essa responsabilidade também com a informação do online. O que tem no online é uma necessidade da instantaneidade, né? Então, vamos lá, se essa informação aí, o exemplo do dia aí da carne de frango que foi para a China, se ela chega no final do horário de fechamento da edição impressa e a gente não tem condições de apurar muita coisa, de checar muita coisa, vai sair uma notinha, vai sair alguma coisa, o que a gente conseguir apurar, o máximo que a gente conseguiu apurar e checar a gente vai dar. E no online não, no online saiu, tu já coloca lá, vai ter um título ali no online. Se é uma informação importante, pode ter um parágrafo, ela pode ser manchete no online, não tem problema, mais informações instantes. Então, ela pode ter o que tem essa diferença de peso, assim, digamos. No jornal, no impresso, tem essa hierarquia, né, do aprofundamento e da qualidade da informação. Ao passo que no online, uma informação mais instantânea e menor, ela pode ter um destaque grande. Mas essa busca por checar e dar a informação correta vale para os dois, a responsabilidade vale para os dois. Tem essa vantagem que eu falei, que no impresso, tu tem uma informação errada, tu vai poder corrigir no outro dia, né? E no online tu pode colocar lá atualização, correção, tal hora, essa informação que estava errada e atualiza e tá resolvido. Guilherme, como nós estamos nos encaminhando já para os minutos finais da nossa entrevista, eu queria dar a oportunidade para as meninas, que afinal são as estudantes, e é para elas esse trabalho, de cada uma fazer mais uma pergunta, pelo menos. Então, eu começo agora pela Renata. Já pegando assim um gancho do que a gente estava falando, eu queria te perguntar assim, se é mais fácil, com a tecnologia que a gente tem hoje, fazer essa apuração assim, bem feita, com essa rapidez, né, de colocar já lá no site e receber as informações mais rápido, ou ainda demanda tempo, assim? Bom,
tudo depende do tipo de informação, né? Então, por exemplo, se é uma informação, alguma coisa internacional, sei lá, mega explosão lá em Beirute da semana passada, tu pode não vai entrevistar alguém lá em Beirute, mas tu pode pegar uma informação, se não tem ainda nas agências, mas já saiu, enfim, até na CNN internacional, tu pode dar uma nota, dando a fonte. Então, tu pode pegar essa informação muito rapidamente, né, citando a fonte, dando essa informação. Se é uma informação local, que é a nossa principal informação, digamos assim, que é o nosso conteúdo exclusivo, nosso conteúdo especial, mais aprofundado, aí o ideal é tu buscar o máximo de informações o quanto antes. E aí tem N possibilidades. Hoje tem muita gente que, enfim, recebe informação por WhatsApp, telefone, e-mail, nota oficial, e a entrevista, que é o básico, assim, é o tradicional do jornalismo. Então, a gente sempre busca as informações por diversos canais, mas o importante é sempre isso, assim, buscar checar e dar a fonte. Mas essa rapidez tem várias maneiras de fazer, mas sem dúvida o online exige uma rapidez maior, né? Senão acaba, a não ser que tu chegue depois com a notícia e um diferencial, mas o ideal é tu, pelo menos o básico, tu dar logo aquela informação. Até porque é isso, a gente está numa fase que tem muita, enfim, fake news, né? Informações. Aí todo mundo recebe a informação pelo WhatsApp. E aí o que a pessoa vai fazer? Vai entrar no jornal para ver se a informação procede. Tem uma fonte confiável. Então, é importante, ainda que seja só um registro, a gente dar aquela informação para confirmar, realmente isso aqui está acontecendo. Luísa. Opa. A Renata queria falar? Pode falar. Não, queria perguntar para ele como é que tu cuida como editor para as tuas próprias ideologias não interferirem na edição do jornal? Uma boa pergunta. Olha, tem uma coisa que independe de ideologia e de, enfim, subjetividades, que é o fato, né? Então, tem dois nortes que são muito importantes. Então, primeiro, a gente saber o que é o fazer jornalístico profissional. Então, é dar uma informação correta, precisa, baseada nos fatos. Então, isso não tem muita margem para discussão. Claro que a maneira que tu vai dar tem todo tipo de subjetividade. A questão, às vezes, deram só uma informação pequena sobre determinado assunto que era importante. Às vezes é por outras razões, por tempo, enfim, por N razões. Mas, sem dúvida, a formação de cada um e tudo isso influencia na maneira que tu vai dar a informação. Mas eu acho que, então, voltando à resposta, tem dois aspectos que são definitivos que norteiam essa informação e que garantem que ela seja, enfim, correta e profissional. Que a primeira, se ater aos fatos, à objetividade, e a outra é estar atento ao contexto, né? Então, depende do veículo, não depende só da pessoa, depende do veículo ao qual a gente está reportando, escrevendo, trabalhando. Então, ao meu contexto, qual é? Informação econômica do Rio Grande do Sul. Então, já tem duas informações aí que vão nortear essa informação. Eu vou privilegiar essas informações em detrimento de outras. E aí eu acho que, enfim, pode ter a ideologia que for e pode fazer enfim, pode ser, agora entrando na questão política, assim, essa coisa mais simplificada, pode ser de direita e fazer uma boa entrevista com alguém de esquerda e reportar aquilo muito bem e aquele cara de esquerda achar ótima a entrevista, e o contrário, pode ser de extrema esquerda e entrevistar alguém de direita, alguém mais conservador e fazer uma bela entrevista e dar ótimas informações. E eu acho que isso tudo é o nosso papel também, que é um pouco essa mediação, né, de receber informação e produzir aquela informação, e pensando também no público, que chegue no maior público possível, assim. Então, daqui a pouco, se tu faz com aquela informação com alguma tendência ou de uma maneira puxando para determinado lado, tu automaticamente tá te afastando de um público que poderia estar te lendo se tu tivesse aquela precisão, aquela informação mais bem encaminhada. Guilherme, vamos então encaminhar para o final. Eu não sei se a Tamara quer fazer alguma pergunta a mais, Tamara. A Tamara ficou quietinha. Não, fiz algumas perguntas. O Flávio fez a pergunta que eu queria, aí eu dei uma enjambrada ali. Mas a questão de fake news, como que o Jornal do Comércio está lidando com isso?
Tá bom. A questão de fake news é um tema assim que é interessante, porque às vezes, mesmo a gente publicando a informação correta, a gente recebe comentários comentando uma notícia que saiu em outro lugar, ou enfim, fake news, e a gente se dá conta que é importante esclarecer aquele tema mesmo não estando na nossa pauta. Então, acho que a fake news tem dois aspectos importantes. Os jornais estarem atentos para publicarem a informação correta, para as pessoas poderem ter uma referência de informação correta, não ficarem só com a fake news. E a outra, eventualmente, pode servir até como um guia para pautar aquele assunto, pautar aquele tema. Enfim, a gente não está no nosso radar de determinado assunto, mas está se dizendo que, enfim, determinado fato lá. Bom, vamos fazer uma matéria dizendo o que está exatamente acontecendo. Isso para os jornais. Também tem as agências de checagem que fazem um trabalho magnífico, que vão lá e pegam especificamente a fake news e destrincham a fake news. Mas eu acho que, enfim, são dois aspectos que influenciam bastante o nosso trabalho na fake news. Ter essa responsabilidade com a informação correta, e outro, eventualmente, até entrar em temas que estão sendo difundidos e que não são corretos. Muito bem, não sei, Nilson, se falta alguma coisa, Nilson. Está desligado o microfone do Eu queria Nilson. fazer uma pergunta, assim... Pode falar, Renata. Posso falar? Tá. Sim. Assim, em relação ao veículo e ao jornalista, assim, no sentido de... Por exemplo, assim, surge uma manchete, uma matéria, uma notícia que tu quer publicar, mas aí o veículo te trava, assim. O que tu faria, assim, qual dica tu daria para um jornalista que está nessa situação? Assim, uma coisa que tu acha relevante comentar, né? Passar uma notícia, e aí o veículo, assim, já não está tão interessado, ou tem interesses pessoais, alguma coisa do tipo. Qual seria a tua ideia, a tua dica sobre isso? Eu acho que uma coisa que deve sempre se ter em mente, inclusive, enfim, para esse aspecto também tentar fazer o trabalho sempre se guiando por esses aspectos. Assim, primeiro, tentar fazer a informação mais precisa possível, ou seja, não tem discussão aqui. Informação muito objetiva, muito correta, tudo está checado, tudo tem fonte, então, enfim, não dar margem a essa contestação por outras razões. Não, isso aqui, enfim, está subjetivo, está errado, enfim. Então, a primeira coisa é essa, fazer um trabalho profissional mesmo. E a outra é estar atento ao contexto. Então, cada veículo tem, digamos assim, a sua linha e o seu assunto mais importante, ou o tema que dá predominantemente. Enfim, temas relevantes tem em todas as áreas, mas ficar atento, vou pensar numa boa pauta sobre esse aspecto aqui, uma pauta de economia. Eu acho que isso é um bom caminho. E um antídoto, acho que é esse, assim, se tu tem uma informação que enfim, é corretíssima e é muito boa, é mais difícil que ela não entre, é mais difícil de negar uma informação dessa. Então, eu acho que esses dois aspectos são um bom antídoto, digamos assim. Ô, Luiz, antes de tu encerrar, eu queria fazer uma pergunta, já que a Renata mostrou duas vezes preocupação com a independência editorial de um profissional. Então, eu queria perguntar para o Guilherme uma coisa muito importante, que é o seguinte: a relação do editor com as pressões, que podem vir tanto da área comercial, quanto pode vir da direção do próprio veículo em que ele trabalha, quanto das redes sociais. Do público, das redes sociais, das diversas pressões que um editor sofre, um profissional de jornalismo sofre. É uma parte bem difícil, porque enfim, é um teste diário, assim, digamos, né? Então, o trabalho de jornalista é meio um trabalho de formiguinha, no sentido de todo dia ter que estar lá dando a informação correta e tal, e um dia se tem alguma informação equivocada, é um problema. Mas nesse aspecto das pressões, nem sempre, às vezes tu dá a informação correta e ainda assim tu sofre uma pressão brutal. Então, eu acho que é importante tem um pouco esse papel de mediador, né, digamos assim.
saber receber essa pressão, mas não usá-la ela no sentido, vou me tolher, não vou mais publicar esse tipo de coisa, porque o pessoal reclama se eu publico isso. Por exemplo, coronavírus é um tema que, enfim, tem uma grita enorme para que o coronavírus não é tão sério assim, enfim. Por exemplo, a gente publica diariamente, a gente publica as informações do número de mortos e, enfim, infectados pelo coronavírus. E tem dias, sei lá, que ligam leitores, recebem e-mails, parece que naquele dia todo mundo resolveu reclamar, o que está acontecendo e tal. Uma coisa bem pontual, assim, vocês estão esquentando muito, estão dizendo, eles não usam esquentando, estão sendo sensacionalistas, estão dizendo que está morrendo muita gente, não é tanto assim e tal. Bateu o recorde de mortes, mas as mortes não foram naquele dia. E aí, realmente, as mortes foram registradas naquele dia. Então, às vezes, dá mais trabalho. Sei lá, teve um dia que eu fiquei respondendo 10 mensagens lá de leitor, um por um, dizendo, leitor, me desculpe, mas a informação está correta, eu entendo que tu está dizendo, que morreram do dia 10 ao dia 30 de julho, e não todos no dia 30 de julho, mas de qualquer maneira o indicador oficial é esse, tem um delay, tanto primeiro sai no município, depois no estado, depois no Brasil, depois no mundo, tem que ser feito o teste. Então, isso é uma pressão, mas não é por isso que a gente vai deixar de publicar essa informação enfim, mas tem que usar isso a favor. Eu quero dizer, o que a gente tem que cuidar? Tem que ser preciso dizer que foi registrado naquele dia, aquela informação tem que dar enfim, para a informação estar correta e a gente ter essa força para poder, enfim, responder. Então, tem N tipo de pressões, mas, enfim, eu acho que tem sempre um caminho do meio, assim, que eu quero dizer, que não precisa não dar informação ou dar informação errada por causa de pressões. Não, as pressões são naturais, fazem parte, né? Todo mundo tem, enfim, a sua opinião ou seus interesses, mas dá para fazer um jornalismo correto e profissional tendo uma mediação. Então, eu acho que isso na verdade, um desafio, uma coisa muito difícil. Mudou brutalmente isso, sei lá, 15 anos atrás era completamente diferente a pressão que se recebia e se recebe hoje. Mas tem que se lidar com isso, não dá para, enfim, se abater ou mudar em função de pressões. O que a gente tem que fazer é se desafiar a fazer uma coisa tão bem feita que seja, enfim, posso defender isso aqui, sustentar que isso aqui está correto. Então, eu acho que o caminho é por aí. Por um lado, esse da precisão e, por outro, da mediação. Guilherme, mudou muito de 15 anos para cá. E agora, pós-pandemia, o jornalismo, como é que tu vê a questão do home office, dessa, digamos, flexibilização de padrões, essa questão também de que muita gente edita agora, de repente, um leitor pode te mandar uma foto que ele editou para te publicar. Como é que tu vê esse momento e esses dias aí de jornalismo nessa, digamos, esse novo mundo aí que pode surgir ou não? Eu sempre gostei muito do barulho da redação, assim, sempre acho uma coisa, rádio ligado, TV ligada, e daqui a pouco tem gente que quer um silêncio total, tal. Eu sempre gostei disso, então, assim, eu sigo indo para o jornal diariamente, né? Quase 90%, 80% da nossa equipe está fazendo home office, eu sigo indo para o jornal. Mas acho que, enfim, vai ter, sim, uma mudança, porque... enfim, essa situação nos impôs uma série de adversidades, né? Enfim, de deslocamento, de reunião de pessoas, mas acelerou outros processos. Então, por exemplo, a nossa reunião de pauta agora é mais ou menos que nem a gente está fazendo aqui, né? Um encontro virtual, e, enfim, está funcionando muito bem e a gente segue tendo troca de ideias, sei lá, quantas mensagens eu troco ao longo do dia. Eu acho que isso é meio irreversível. Quando a situação se estabilizar, não sei, tiver uma vacina, alguma coisa assim, eu acho que vai voltar, mas ainda assim acho que vai ser diferente. Não sei ainda como, porque isso ainda está em andamento, mas a produtividade das pessoas eu acho que é uma coisa inegável, tá muito boa, segue boa, as pessoas continuam fazendo matérias. Fazendo matéria aqui ou em São Paulo é a mesma coisa. Tu pode estar em qualquer lugar do mundo, tá fazendo a mesma matéria, porque
Claro que o ideal é tu ir pessoalmente. Ó, agora a gente fez a reabertura do comércio em Porto Alegre, tem que ir lá no centro, tem que ir na Zenha, tem que olhar, ver como é que tá. Não tem como tu fazer de casa isso. Mas outras coisas não, a gente abriu e acelerou uma série de possibilidades, né? Essas lives, entrevistas ao vivo que a gente está fazendo, uma coisa, enfim, que criam outros produtos. Tem a entrevista que poderia ser gravada com o deputado em Brasília, pode ser feita agora aqui ao vivo. Então, acho que vai mudar sem dúvida. Não sei exatamente ainda como. E, enfim, tem ganhos, tem algumas perdas, mas quando tiver na situação ideal, de novo, no cenário ideal, acho que as coisas boas vão vir para ficar e acho que vai mudar um pouco. Não sei ainda como, mas acho que vai mudar. Essa coisa do home office, acho que sem dúvida vai se intensificar.